Recentemente assisti uma reflexão do pastor Samuel Procópio sobre a mensagem única do pregador, uma ideia central. Ele toca um ponto fundamental da retórica cristã, o ethos do pregador, do orador. Samuel defende que a autenticidade nasce de uma convergência temática que define a identidade ministerial do pregador, ou seja, quando há coerência com os temas centrais da fé cristã. Vamos ver o que ele diz sobre essa ideia única? Mas antes, curta, comente, compartilhe, deixe a sua opinião aqui nos comentários. O pregador, ele não tem muitas mensagens. O pregador só tem um cérebro. Ele tem uma ideia para pregar, ele não tem 10 ideias. E tudo vai convergir em uma só. Quando você filtra as pregações de um pregador original, você vê que uma se parece com a outra. As parábolas é do reino, o evangelho é do reino, ele é o rei. Teologicamente, há mérito nessa observação quando olhamos para o querigma, o cerne da mensagem. De fato, a teologia bíblica ela é cristocêntrica. Como ele bem pontua, as parábolas e o evangelho convergem para a soberania do rei. Sobre o aspecto da comunicação, essa unidade de efeito, proposta pelo pastor Samuel Procópio, ajuda a criar uma marca espiritual profunda no ouvinte e na comunidade de fé, evitando a dispensão mental, falsas interpretações e mantendo a ortodoxia bíblica. Para ilustrar essa tese, o pastor Samuel cita dois grandes ícones do pentecostalismo brasileiro, o pastor Davi Miranda e o Celso Lopes. Vamos observar como ele descreve essa marca registrada deles. Quando o senhor pega aí, vamos dar exemplo, o Davi Miranda. Tudo que o Davi Miranda pregava era levando para a santidade, do jeito que ele pensava ser santidade. Os usos e costumes, os textos que ele lia, tudo levava para aquilo. Celso Lopes, tudo levava para milagre. Este é um exemplo perfeito de homilética de ênfase. O pastor Samuel Procópio está correto ao observar que esses líderes criaram grandes legados ao se tornar especialistas em um assunto. Historicamente, isso é eficaz para movimentos como arminianismo, calvinismo, luteranismo. Isso fortalece a identidade e a sua ênfase teológica. Mas é aqui que a nossa análise diverge um pouco, porque isso traz um risco para a saúde teológica da igreja e cai em fidelidade institucional e não bíblica. Quando o pregador tem um monte de mensagem, você pode ver, ele não é autêntico. Ou ele é um reprodutor de livros, Pronto, de textos. Porque é diferente, né, Samuel? Um pensador e um reprodutor. Né? Exato, tem nada a ver uma coisa. Porque, primeiro que o reprodutor de livros, ele é impressionante. Cada vez ele quer ler um livro que vai impressionar mais. E o pregador autêntico, ele é edificante. Ele já sabe, eu não vou pregar tudo, porque eu não consigo, eu sou limitado. Então eu vou pregar isso aqui. O que é o principal. É o que Deus me deu. Eu entendo e respeito a humildade do pastor Samuel Procópio ao dizer que somos limitados. E de fato somos. Mas creio que a nossa limitação deva ser na nossa capacidade e não no nosso conteúdo. Por isso, precisamos aplicar o rigor da hermenêutica exegética. Por quê? Destaco 3 pontos. Por quê? Primeiro, para não cometermos a tirania temática. Quando o pregador afirma ter apenas uma ideia, ele corre o risco de cair na exegese. Em vez de deixar o texto ditar a mensagem, exegese, o pregador força o texto a servir sua ideia pré-concebida. Em seu livro A Espiral Hermenêutica, Graham Osborne ensina que a interpretação é um movimento entre texto e leitor, mas insiste que o texto possui prioridade normativa. Ou seja, ele adverte contra leituras que partem de agendas prévias e não do significado original. Segundo, reducionismo canônico. A Bíblia é multiforme. Dentro da teologia bíblica, aprendemos que cada escritor bíblico tinha intenções teológicas. Com isso, temos teologia lucana, teologia petrina, joanina, paulina, etc. Se o pregador, orador, filtra tudo pela santidade ou pelo milagre, como citado no vídeo, ele pode silenciar as tensões, os lamentos e as instruções éticas e espirituais que não se encaixam nesse filtro. E terceiro, para não sermos monótonos. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz que devemos ser bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O pregador deve ser um mordomo dos mistérios de Deus. Um mordomo não serve apenas um prato, ele serve um banquete completo da revelação, sob o risco de gerar uma igreja com anemia teológica por falta de diversidade bíblica. Diferente do que o pastor Samuel propõe sobre João Batista, o apóstolo Paulo, por exemplo, demonstrou uma versalidade homilética extraordinária. Ele tratou da justificação em Romanos, mergulhou em liturgia e ética sexual em Coríntios e em escatologia em Tessalonicenses. Paulo não reproduzia livros, ele expunha a realidade de Deus para as necessidades da igreja. A autenticidade do pregador não deve estar na escassez de temas, mas na profundidade da sua conexão com o Espírito ao expor temas variados. Concluo que o pastor Samuel nos oferece uma lição valiosa sobre ter uma voz própria e não ser um eco de terceiros. Contudo, como estudantes, teólogos da palavra, nossa missão é ser o eco do texto. A minha identidade deve aparecer no meu estilo de entrega, quando eu estiver no púlpito, mas o meu conteúdo deve ser tão vasto quanto a própria Escritura. O pregador autêntico não é aquele que só tem uma mensagem, mas aquele que permite que as múltiplas mensagens da Bíblia o transformem em um pregador completo com a ajuda do Espírito Santo.